Empoderadas. Empoderadas. Oi, gente, eu sou a Aline Marins. Eu sou Letícia Lima e esse é o Empoderadas. Aline, lembra que na nossa conversa com a Daniela Bernardi, lá no primeiro episódio, ela citou os creators como uma tendência para o marketing? Esse é um assunto tão relevante que hoje a gente vai falar só sobre isso. Exatamente, Letícia. Quando você perguntou para ela, né, qual a grande tendência aí para o marketing, ela falou que era justamente o trabalho com creators. E o que a gente vê hoje é as empresas trabalhando com os creators em parceria, mas também transformando seus clientes em creators, transformando seus colaboradores em creators. Então, esse assunto realmente é muito importante. Eu estou bem animada para essa conversa. Muito legal. Pode ficar animada mesmo, porque a gente trouxe uma pessoa aqui que é super especializada no tema e trabalha há anos com criadores de conteúdo. A nossa convidada de hoje é a Mariana Coelho, ela que é fundadora da Eugência, como ela chamou, Mariana Coelho Comunicação, e é uma agência especializada em trabalhar com creators. Muito bem-vinda, Mari, obrigada pela sua presença. Meninas. Obrigada, Mari. Então quer dizer que você tem uma Eugência, Mari. Exato. Ai, gente, loucura, né? Essa coisa de trabalhar totalmente sozinha, mas é isso. Eu chamo de Eugência, entre aspas, porque é isso, assim, eu trabalho totalmente sozinha, mas eu considero, assim, e na prática também tô vendo que é o que tá funcionando realmente muito bem pra mim, que eu tocar o barco sozinha, assim, e diretamente com os meus clientes, influenciadores, no caso, é o que funciona, sabe? É claro que a gente tem no mercado agências enormes, né, com super estruturas, mas é isso, muito também vai do perfil do influenciador, do que ele está buscando no momento, e agências como a minha, que são até hoje relativamente comuns, tem o seu nicho, né, assim, com influenciadores que estão buscando essa coisa mais de uma relação mais direta, né, de quem está buscando jobs para eles versus o dia a dia deles mesmo, alguém que está mais inserido, né, assim, de uma forma mais próxima. Um atendimento bem próximo, né? A gente fala bastante exato. isso na FIA, a gente atua em outra área, né, que é planejamento estratégico de conteúdo, né? A gente normalmente se associa a agências como a sua para levar para o cliente creators, influencers. Sim. Mas esse atendimento é uma coisa que faz muita diferença, porque a gente sempre fala aqui para a Aline, a gente tem grandes clientes, tem hoje clientes grandes, mas a gente não quer ter muitos clientes. Exato. Porque a gente quer manter um atendimento muito premium. E se você cresce demais, às vezes isso fica um pouco perdido. A gente que passou por agência, acho que você pode até falar um pouco disso, assim. Sim. Eu não passei por agência exatamente. Passei só pelo mercado corporativo e depois empreendi. Mas acho que a agência tem... Quando a gente chega num cliente novo, eles falam: nossa, como vocês atendem de forma personalizada, como vocês estão toda hora disponível. Porque a gente criou também um sistema para que o cliente se sinta mais querido, mais próximo. Sim. É isso que fideliza, né, um pouco. Eu acho que, claro, como eu falei, acho que tem espaço e tem interesse no mercado por todos os tamanhos e formatos de agência, né? Definitivamente não tem um que seja melhor do que o outro. Mas eu considero a maneira como eu escolhi trabalhar, para mim, é a maneira que faz mais sentido, justamente tendo já passado por agências grandes, porque a minha experiência foi de uma coisa muito... como posso falar? Assim, tudo com muitas etapas, muitos processos, muito, sabe? E na prática eu acabei vendo que em vários jobs algumas coisas podem ter se perdido nesse meio de caminho, quando você tem tantas pessoas, né, até chegar em quem de fato vai fazer o job. Então, né, uma pessoa mais sênior vai fazer a reunião com o cliente, e aí vai passar para o outro que gerencia a equipe, que aí vai passar para a equipe. Esse processo não só ele é demorado, né? E hoje em dia... Demora, não casa muito com o nosso dia a dia. Exatamente. Como também...
vai se perdendo, né? Um pouco, cada pessoa que vai O passando briefing, adiante o briefing, exato. A estratégia lá pro creator mesmo, Exato. talvez chegue defasada um pouco. Exato. E como a gente sabe que, obviamente, na prática, né, tempo no AI. É pra ontem, É o tudo caching, pra ontem. As Exato. escolhas eram pra O ontem. caching, a execução, tudo pra ontem. Então, ainda tem um agravante que, quando você tem muitas etapas, tem a demora natural desse processo de muitas etapas, e aí na hora que chega lá na ponta, né, da equipe que precisa executar, precisa correr atrás de fazer o casting, né, no caso, tô falando de agências que fecham jobs, né, que contratam os influenciadores. Na hora que chega lá na ponta e que vai ter o time que vai fazer o casting, o time, enfim, né, os times todos que vão de fato tocar a ação, aí eles estão ainda mais correndo atrás do tempo perdido. E aí a coisa fica também ainda mais, né, assim, fica um pouco intenso. Por falta de outra palavra. Fica uma coisa um pouco intensa e isso muitas vezes prejudica o resultado da ação, né? Porque às vezes a agência, por conta disso, acaba indo ali num influenciador com quem ela vai ter um contato mais direto e mais rápido, já sabe que vai estar disponível e que pode ser ótimo, mas não necessariamente vai ser exatamente o fit daquele perfil que o cliente marca queria para essa ação. Então, enfim, então eu acho que eu sou muito feliz hoje trabalhando nesse formato, né? Assim, em que eu consigo fazer uma coisa realmente eu direto ali com o influenciador e quando eu falo com o pessoal de agência também, né? Claro, porque eu sou justamente essa ponte, né? Eu tenho, elas sabem que eu sou urgência e sabem que a minha relação com os meus clientes influenciadores é essa, próxima e tudo mais. Então, também já vem até mim sabendo que tem essa abertura para também a gente trabalhar mais no detalhe ali cada ação. E a construção daquele conteúdo, que Exato. É a parte mais importante, realmente. Exato. Né? E, obviamente, também, do meu lado, não ter também, eu como agência de creators hoje, não ter também 1 milhão de processos, 1 milhão de pessoas em cargos, em etapas, etc. Eles também, a marca ou a agência que está contratando o meu influenciador também sabe que também vai ser um processo ágil do meu lado, né? Então, isso ajuda bastante. Ô Mari, e como... Deixa eu só perguntar uma coisa, que eu acho que é isso que é o importante. Como você migrou, né? Essa migração, essa segurança. Conta um pouco pra gente da sua experiência com esse tipo de agência. Quantos anos você trabalha com isso, né? Pra você virar esse agência. Porque a gente tá falando de empreendedorismo feminino aqui. Sim. Como se fosse uma coisa muito simples e fácil. E, putz, eu sou empreendedora toda a vida, mas assim, é bem ralado, é bem difícil. Demora pra gente, né, chegar. E pra ter essa segurança, porque, né, já discutimos em outros episódios aqui do podcast sobre o auto-boicote feminino, né? Que a gente tem muito. Sim. Então, conta um pouco da sua experiência para você ter coragem agora de virar essa agência. Quantos anos foram trabalhando em comunicação e na área também? Sim. De creator. Bom, segurança, onde que é? Sabemos que, né? De novo, não há. Eu acho que... Bom, no meu caso, aí eu vou realmente só poder falar muito mais da minha experiência, né? No meu caso, eu fiz faculdade de moda, e aí, durante a faculdade de moda, eu já entendi que a minha era muito mais esse lado da comunicação. E na época, né, essa coisa de jornalismo, de moda e tal, que tem uns aninhos aí, faz um tempinho, né, ainda não tava começando blog e tal. E aí, eu, enfim, terminei a faculdade de moda e já emendei numa pós-graduação em comunicação, porque falei, essa vai ser a minha mesmo. E já, enfim, fui migrando para essa área, fui durante a faculdade já fazendo estágios e jobs, etc., sempre nessa área. Então, eu já tô nesse mercado de comunicação, né, desde 2008, 2009. Então, assim, é bastante tempo.
A gente sabe exatamente desde a mesma época que a gente... Quem é de exatas faz a conta aí, gente. Mas... Então, e assim, nesse meio tempo, o mercado foi mudando muito, né? Então, assim, eu já cheguei, obviamente, obviamente não, enfim. Mas eu já cheguei a trabalhar em veículos mesmo, né? Trabalhei pra Vogue, pra Glamour, fiz job pro Chique, da Glória Kalil, Glamourama, enfim. E ao longo dos anos, eu fui também entendendo o que eu gostava, o que fazia sentido pra mim. E assim, em 2010 eu me mudei pra São Paulo, né? Eu sou carioca, se vocês ainda não perceberam. Eu me mudei pra São Paulo justamente com esse objetivo de estar onde as coisas aconteciam. E aí aqui, enfim... fui de vez, assim, realmente pro foco da comunicação, não necessariamente com uma relação com moda. E aí fui trabalhar em marketing de e-commerce, trabalhei dentro de veículo, mesmo como jornalista, como repórter, esses todos que eu falei. E, eventualmente, fui migrando realmente pro marketing mesmo, dentro de marca e de agência e tal. E aí, nisso, eu sempre, então, contratei muito influenciador, né? No trabalho que eu fazia. Em revista, principalmente na Glamour, né? Eu... convivia muito com criadores de conteúdo, né? Porque na época eu fui parte da primeira equipe da revista Glamour quando ela foi lançada no Brasil. Isso foi em 2012, se não me engano. E a revista, ela surgiu no Brasil num momento em que estava começando a se olhar um pouco mais para esse universo e tal, né, dessas pessoas, quem são essas pessoas que criam conteúdo e olhar para essas pessoas também como fonte de inspiração, né, porque as revistas, elas estão sempre olhando para quem é que está, né, em alta. Inspirando. Exato. No mundo então, a gente fez... algumas, se não me engano, das primeiras capas, inclusive, de revista com influenciadoras na capa. Ai, que legal, né? mano. Teve capa com a Camila Coelho e a Camila Coutinho, capa com... quem mais? Até também com a Giovanna Eubank, Fiorella e tal, que na época também estavam fazendo essa migração de atrizes para mais, assim... na época ainda uma coisa meio... Lifestyle, a gente não sabia muito, né? Ainda não tinha muito um nome. Exato. E hoje a Giovanna tá aí arrasando com o podcast exatamente. dela, inclusive. Demais. Enfim, então os influenciadores, criadores de conteúdo sempre estiveram presentes no meu trabalho em diversos momentos, desde o início. E até que, num dado momento, eu fui chamada, enfim, eu soube de uma vaga numa super agência americana. Quer dizer, eles nem se chamam de agência, né? Enfim. Mas uma empresa americana que é voltada para criadores de conteúdo. Se chamava Reward Style. E passou a se chamar LTK, que é o nome do aplicativo deles. Unificou no nome do aplicativo, Like to Know It. Que é uma empresa que tem, basicamente, ferramentas para os influenciadores ganharem dinheiro por conta própria, com links parametrizados, né? Então, com o que a gente sabe hoje que a Amazon faz, a Magalu faz, americanas, né? De você ter pessoas que criam conteúdo indicando os produtos. E aí, as vendas geradas com esse link, o influenciador ganha uma comissão. É basicamente isso. A Reward Style, hoje a LTK, tem uma ferramenta própria. Que legal, né? E uma lista enorme de marcas parceiras para onde os influenciadores podem, usando a ferramenta deles, linkar para essas marcas parceiras e serem comissionadas pelas vendas que geram. E é um universo incrível. Eu fiquei lá 3 anos. Assim, foi um intensivão, assim, realmente de mais, assim, desse outro lado, né, da relação com o próprio criador de conteúdo diretamente, né? Eu deixei de ser a marca que estava contratando, né, e passei a ter uma relação direta com o dia a dia de quem criava conteúdo, porque lá eu justamente cuidava dessa relação
com os influenciadores, da relação com quem usava a nossa plataforma. De entender as dificuldades deles e como estratégias para que eles usassem melhor as ferramentas para gerar vendas dentro do conteúdo deles. Então foi muito legal porque feeling estratégico mesmo para colaborar com eles. Foi me dando foi me dando uma noção muito boa também da visão do próprio influenciador, de como ele ganha dinheiro, né? Muito legal. Como o influenciador ganha dinheiro. Então, e aí, quando eu saí de lá, eu acabei passando um período curto numa agência grande e tal. Mas aí foi bem a época em que eu tava pensando em trabalhar por conta própria e tal. Quando saí da Reward Style, eu já tava, será que é o momento? Né? Aí volta pro negócio da segurança. Segurança pra, será que agora vai? Mas a segurança chega também, é bem bom. E aí quando eu tava nessa agência enorme e tal, essa coisa, 1000 processos, 1000 coisas, não sei o quê. Aí eu saí de lá, que vi que não era minha, eu falei, acho que agora eu preciso dar essa chance pra mim, sabe? E ver qual é. Não tinha, assim, nada pré-organizado, programado, nada disso. Eu me joguei. Falei pra mim mesma, né? Eu vou me dar aí um tempo, um período pra ver no que isso dá. Confiei no meu próprio taco. Precisei deixar a síndrome da impostora de lado um pouquinho. Exato. Porque senão realmente não ia rolar. E comecei a pensar em quem eram criadores de conteúdo que eu tinha uma proximidade, com quem eu sabia que eu trabalhava bem, que eu confiava no trabalho, que eu acreditava no trabalho, que eu sabia que era um ponta firme também, porque, né, vi muita gente também que, né, fecha o job e aí aquela coisa, entrega meia boca ou não entrega, atrasa, né? E tal, eu falei, não, eu quero representar pessoas que eu sei que são profissionais, corretas e tal, e que entregam um trabalho legal, que as marcas têm um bom retorno. E fui entrando em contato com as pessoas e tal, e foi uma resposta muito positiva. Eu fiquei super feliz de que logo eu tinha uma carteira legal de clientes, né? Nossa, a gente viu lá, achei muito para uma agência que acabou de começar. Eu falei, a Mari representa muita gente, tem muita gente aberta para ela. Absurdo. E então eu tô super contente, porque eu também consegui dar uma expandida justamente esse ano. Peguei mais alguns influenciadores pro meu casting. E realmente, gente, assim, não tem outra palavra, não tem outra expressão. Eu realmente me jogo. Todo dia eu acordo e me jogo. Porque eu acho que é meio que isso, assim. Não tem receita, não tem... Fui um pouco prolixa aqui, dando um overview do meu currículo. Mas eu quis falar sobre isso, acho que para ficar claro que não foi uma linha reta, sabe? Eu trabalhei em diversas áreas dentro da comunicação, fui vendo esse universo se expandir, né, dos criadores de conteúdo ao longo dos anos, fui entendendo que isso fazia sentido para mim e eventualmente encontrei uma oportunidade nessa área e me desenvolvi nessa área. E Mari, é muito legal você falar isso, porque acho que é extremamente inspirador para quem está vendo e ouvindo a gente. Mas eu queria aproveitar que você falou que acompanhou essa expansão aí dos criadores de conteúdo. E eu acho que a gente vê uma evolução também na maneira como as empresas veem os criadores de conteúdo e as possibilidades de parceria. Com certeza. Queria que você contasse pra gente o que você enxerga hoje, assim, de principais oportunidades nessa relação entre criador de conteúdo e marca. Eu vou juntar uma outra pergunta aqui. Se mudou muito a relação em relação aos KPIs, os índices que você tem que entregar os resultados nesses últimos tempos. Olha, essa relação, ela nunca foi uma relação muito simples. Porque a gente sabe também que tem uma série de questões aí no meio do caminho que que dão, assim, ruídos na comunicação, digamos assim. E isso tem a ver não só... Isso tem a ver não só com
a maneira como as marcas e agências veem os influenciadores, como também, na prática, na hora do job, como as agências e marcas olham para os KPIs. Perfeito. Então, no começo, era tudo meio terra de ninguém. Exato. Né? No começo, assim, lá atrás, quando, inclusive, né, os criadores de conteúdo, na época, as blogueiras, né? A gente tinha blogueiras e youtubers. Sim. Não usavam o Instagram como plataforma para criação de conteúdo, não usavam o Instagram como uma fonte de receita. Sim. E era, então, tudo meio terra de ninguém. As marcas tinham as expectativas delas mais variadas, né? Eram os KPIs mais variados possíveis. E as influenciadoras só iam fazendo, e é isso. E a coisa, claro, foi se profissionalizando, foi se organizando e tudo mais. Mas, atualmente, a gente ainda tem... claro, questões nesse sentido, porque sempre tem, né, assim, tem o que a marca está buscando e aí o que a agência acha que é o ideal para aqueles objetivos da marca, seja os KPIs que forem. O que a criadora de conteúdo enxerga também em relação ao público dela para aquela ação. Sim. Então, né, o que ela sabe que o público dela... Como que a maneira que o público dela vai entender aquela ação, responder aquela ação, como que faz sentido para ela comunicar aquilo, né, para o público dela. Então, são 3 expectativas, são exato, 3 visões, são, né? Digamos, muito são, digamos assim, 3 pontos, né, aí que precisam ser minimamente alinhados. E aí, enfim, no meio desses 3 players, você tem, às vezes, sim, marcas que têm KPIs, né, KPIs, que não condizem com... às vezes, nem condizem com o que eles estão querendo. Não fazem essa conexão de o que eles vão medir na ação versus o que eles de fato precisam que aconteça. Então, por exemplo, a marca, ela quer, sei lá, ela quer ser mais conhecida dentro, sei lá, da classe B. E aí ela contrata um influenciador que tem pessoas da classe B no seu público, daquela faixa etária, etc, etc, etc. Mas na hora que ela contrata o conteúdo e ela vai analisar o retorno, mas e as vendas? Mas, peraí, vamos lá. Olha o engajamento aqui que você teve, olha o alcance desse conteúdo. Exato. Você queria reconhecimento, não queria venda. Exatamente. A porcentagem de seguidores na classe B desse seguidor é X. A gente teve um alcance aqui Y. Então, você, de fato, atingiu essas pessoas. Sim. Você, então, a gente também precisa construir uma notoriedade, né, de marca. Também, que é outra questão, que aí as marcas chegam assim, eu tenho essa necessidade aqui X, me entrega aqui uma sequência de stories e um post no feed. E a pessoa também não entende que é um trabalho contínuo, né, Mari? Exato. Não é só um ponto, você tá planejando uma ação para ela, mas a ideia seria fazer 4, 5 meses, 6 meses talvez de Exato. trabalho. Então assim, sim, teve esse alcance, mas quase não teve tanta gente clicando para entrar no nosso site, nem para ver. fazer isso 20, a gente precisa fazer um planejamento imenso. Exato, é a primeira vez que vocês estão aparecendo no conteúdo dessa influenciadora, né? Então, assim, precisa haver uma construção, porque, enfim, é isso, precisa haver uma construção, E né? essa construção tem sido mais conjunta, porque hoje a gente tem uma tendência a se pensar muito em cocriação, né? Sim. Porque justamente é o que você disse, né? O criador de conteúdo, ele sabe muito bem como se comunicar com o público dele. E você percebe que as marcas têm entendido isso?
Tem marcas que sim, mas a maioria ainda não. A maioria ainda não, assim, são... É difícil a gente obrigar a pessoa a se comunicar com o público dela da forma que a marca quer, né? A pessoa tem o próprio styling, a pessoa tem toda uma... assim, muita marca ainda chega bem engessada com o briefing, sabe? Isso, mano. Acho que assim, lógico que sempre será extremamente necessário ter um briefing. Claro, nossa, né? faz falta às vezes os briefings muito completos. Exato, exatamente. A questão, na verdade, é o inverso. Quando não tem, é realmente problemático, porque é ainda mais complexo na hora de entender, tipo, o que precisa corrigir, né, na hora de uma refação, por exemplo. Então, assim, o briefing é extremamente necessário. Do's and don'ts, né? O que fazer e o que não fazer. Perfeito. É extremamente necessário. Mas justamente, assim, o briefing, nele é hiper importante que tenha o máximo possível de informações sobre o produto, sobre os objetivos da marca, etc. Para o criador de conteúdo interpretar aquilo da maneira dele. E não um briefing que vai chegar e falar, olha, vamos supor, falar qualquer coisa, tá, gente? Não tô, sem marca específica. Vamos supor, uma marca de café. E aí, no briefing chega assim, olha, ela tem que estar de pijama, ela tem que estar sentada na cama dela, e ela tem que meio que dizer como se ela estivesse acordando. Peraí, sabe? Isso pode sim, gerar, vai ser uma foto bonita, mas isso não é um comercial de 15 segundos no intervalo da novela da Globo. Né? Que você contrata toda uma equipe para fazer uma direção de arte, exato, da modelo belíssima, acordando, tomando café e... Não vai vender nas redes Exato, sociais. se é isso que você quer, você paga então os milhões que você, né, deve pagar para esse tipo de ação. Mas você quer pagar, então, um valor que está bem distante dos milhões que se paga para executar e levar ao ar um comercial de 15, 20 segundos. E você quer uma entrega de, sabe, ainda por cima uma entrega que neste formato não faz sentido para quem está recebendo a mensagem. Exato. Então... Olha, por exemplo, marca de café. Então, olha, esse briefing não faz sentido para a influenciadora fulana. Ela tem uma vida super corrida. Ela toma academia. Ela toma café antes de ir pra academia. Ela toma café, sei lá, depois do almoço para dar aquele gás no meio da tarde de trabalho no home office. Ela precisa, e os seguidores dela sabem disso, porque o storytelling já está pronto. É por isso, inclusive, que a marca... Que se adequou, que tem fit. Exato, é por isso que aquele influenciador tem fit, inclusive, com aquele job, porque justamente já existe um storytelling pronto, né? Que o produto vai chegar e... se encaixar. Se inserir exatamente numa coisa que já acontece. Que é real também, né, Mari? Que é real. Não dá tipo pra pessoa indicar café se ela não bebe café. Exatamente. Naturalmente, né? Exatamente. Por exemplo, tem produtos. Se ela não usar um pouco o shampoo que a marca tá querendo, ela também não consegue indicar aquilo realmente. Exato. E às vezes não é nem só de tipo, bebe café ou não bebe café. É isso. É tipo, todo mundo sabe que aquela pessoa acorda mega. Todo mundo sabe que ela acorda mega cedo, que a vida dela é mega corrida. Gente, imagina um post aleatoriamente plena, acordando com um café na cama e maquiada. Conecta o criador com o público dele, é a autenticidade. Exatamente, né? não gera conexão e aí, consequentemente, não vai ter retorno, não vai ter nem engajamento. E, como a gente também já sabe que, né, as marcas têm dificuldade de entender esse ponto, marcas e agências, quanto a extensão do trabalho, né? Da necessidade de realmente ser uma coisa um pouco mais... longa mesmo. Mais longa, para haver uma construção, né, de uma relação do seguidor, daquela criadora de conteúdo, com a marca. Então, ainda por cima, junta esse fator, né? Que aí, ainda por cima, vai ser uma coisa ali que caiu de paraquedas de um jeito que ela não costuma fazer, não vai dar um retorno. Mari, nosso tempo é super curto hoje. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma segunda sessão. Nossa, com certeza. Sem problema, Mari, vou você amar. tá muito dentro do nosso tema. A gente quer muito conversar
sobre isso com mais tempo. Claro. A gente bolou uma brincadeirinha aqui que a gente quer que você escolha uma dessas 3 perguntas pra gente fazer surpresa. A do meio. Do meio. Aline, acho que a gente vai fazer 4, todo mundo tá escolhendo a do meio. Que tipo de conteúdo te faz deixar de seguir um creator hoje? Boa opinião. Você vai ter que contar. Vamos lá. Que tipo de conteúdo me faz deixar de seguir um creator? Te dá bode. Eu tenho uns bodes. Ai, ainda bem que é gravado, gente. Eu preciso de um tempo pra pensar. Tá, pode ir. Peraí. É porque pior que eu deixei de seguir gente essa semana. É que eu não quero citar nomes. Ah, putz, cita o tema. Esse tema. Não, é um caso muito Depois em off eu conto. Eu comento você com não pode, vocês. você tá no segmento, você não pode contar que é desse jeito. Eu tenho uma coisa, tipo, um lifestyle muito perfeito, uma coisinha muito, assim, maquiada. Todo dia, nunca põe uma cara zoada, pós cara. Esses dias a Fê Paislem, que eu amo muito, pôs a cara dela no dia seguinte daquele casamento da Carol Sampaio. Eu achei maravilhoso. Podre. Como uma mulher normal. Tipo, ela estava acabada. Vamos, bem lembrado. Um ponto aqui, que tem até a ver um pouco com a pessoa que eu deixei de seguir essa semana, que depois eu comento com vocês. Me incomoda muito, por mais que eu esteja nesse business de justamente fazer a ponte dos criadores de conteúdo com marcas, ou seja, os meus clientes são os criadores de conteúdo que vão fazer conteúdo para, objetivamente, o quê? Gerar vendas. Sim. Né? Ok, tudo certo. Mas, quando esse conteúdo voltado para publicidade mesmo, ele não é feito de um jeito realmente natural, ou mesmo não necessariamente publicidade de produto ou de marca, mas quando o criador de conteúdo tem o seu próprio curso, tem sua própria marca, e aquilo fica uma coisa muito pesada no conteúdo. Toda hora tá oferecendo o próprio curso. Exato. E não faz a pessoa... o conteúdo, na verdade, todo Exato. O conteúdo vira, na verdade, em função de vender curso. Sim. Sabe? Algo nesse sentido. Sim. Não necessariamente curso, mas, né, enfim... Aí me dá bode. Porque tem isso também. Eu tô todo dia justamente no business de fazer o conteúdo que faça o mais sentido possível dentro daquele, né, dentro daquele ecossistema. E aí, quando eu vejo alguém de repente que só... Até porque, confesso que me dá um pouco de... eu olho assim e falo, gente, essa pessoa parece estar um pouco desesperada. Né? Exato, tem um certo desespero. Assim, o curso é bom. Por exemplo, no caso de vender curso, né? O curso é bom. A pessoa, ela tem super... como fala? Ela super tem experiência, etc. Pra estar dando esse curso. E super interessante e tal. Só que aí o negócio entra numa intensidade... Eu acho. Perde o mood. Que eu fico exausta. Eu falo, tá bom, eu já entendi. Chato, né? Já entendi que você tem um curso. Ou eu já entendi que você tem aqui essa marca de sapatos que é sua, essa marca de bolsa, de roupa. Enfim, eu já entendi. Eu adoro você. E por que eu adoro você? E por que eu confio no que você diz? Você pode ter certeza, se fizer sentido pra mim comprar esse curso e eu tiver esse budget, eu vou dar uma olhada. É claro que eu entendo que você, né, precisa divulgar o Mas que você... é muito mais... Mas, né, assim, dá pra né? Precisa ter um cuidado, né? Eu acho. Então, acho que isso é uma coisa realmente que... Ô Mari, a gente tem 2 perguntas finais para te fazer, que são as 2 perguntas clássicas aqui do Empoderadas. Então, queria começar te perguntando o que te deixa mais irada, mais brava na vida? Olha, eu vou continuar dentro desse universo que a gente entre tá ser mulher, tratando. empreendedora e tudo. Principalmente ser empreendedora, ser urgência, trabalhar com criadores de conteúdo. Eu fico possessa. ASMR, possessa. Quando vem marcas gigantescas, ou mesmo que a marca não seja gigante. Mas seja média já, assim. Porque a marca muito pequena eu até entendo. Mas, enfim, propondo permuta. Ai, que preguiça. Ou propondo apenas a parceria
que o pagamento vai ser baseado só em comissão sobre a venda que a pessoa vê. Uma coisa é o influenciador, que ela, por conta própria, tem ali acesso a ferramentas de afiliados e a pessoa vai criar o conteúdo que faz sentido para ela, para falar daqueles produtos e gerando venda. Não Gerou, é uma coisa com legal. estratégia, com a agência, ajudando Não, e ela vai ter. Um bom criador de conteúdo tem também a sua estratégia, tá aí, né? Bianca Boca Rosa não nos deixa mentir, né? Tem uma super estratégia por trás. É legal que tenha. Porque aquela pessoa sabe o que o público dela tem interesse, etc. Agora, uma empresa vir até você e chegar com as condições dela. Olha, o conteúdo tem que ser assim, assado. Eu quero X entregas no tempo tal, desse jeito aqui. Mas olha, você só vai ver a cor do dinheiro se você gerar venda, se você isso, se você aquilo. Começa a botar condições para... E o tempo que a pessoa teve... pensando assim, friamente, né? A hora homem, hora pessoa de trabalho, né? Não... Isso já é trabalho. Isso já é trabalho. Gente, é muito trabalho. Mas sabe o que eu acho, Mari? Acho que a gente passou muito... A agência tem 8 anos agora, né? Vai fazer 8 anos. A gente passou isso muito no começo. As pessoas também, eu não sei... a Mari montou a agência nova, mas e daí, entendeu? Às vezes elas querem permuta, ou o influencer ainda tem micro... E daí? Às vezes ele influencia muito mais, vende... Sim. Mas não tem... ele quer esse tipo de troca... Ou é porque ainda a empresa é nova, eles acham que você vai aceitar. E a gente sempre fala, gente, a gente falou antes, no outro podcast que a gente gravou, sobre a gente quer ganhar dinheiro, mulher quer ganhar dinheiro. A gente tá aqui pra dizer que a gente quer os nossos lugares e a gente quer ganhar dinheiro. Bruzinha não paga boletos. Bruzinha não paga boletos. Adoraria, seria bem prático. Nossa, eu estaria rica. Eu tô rica de bruzinha. Né? Brincos lindos, a gente gosta. Achei lindo, brincos belíssimos, mas entendeu? não pagam boletos. Exato, não pagam. Então, assim... Claro, quando, por exemplo, a empresa é de moda, por exemplo, e o criador de conteúdo é dessa área, faz sentido você, na negociação, incluir também que o criador de conteúdo vai também ter direito a pegar X mil reais em produto também. Até porque... Ele precisa usar, né? Exatamente. É importante aquela pessoa também ser vista usando aqueles produtos de forma orgânica no dia a dia. E se a marca faz sentido para ela, naturalíssimo que ela vá usar. Exato. Então, isso, ok, parte de uma negociação em que você tem, né? Não é uma condição. Não é uma condição e não é também o único ganho, né? Do criador de conteúdo, assim, olha, toma aqui, você vai ganhar sei lá quantos mil reais em roupa, em sapato, e se você gerar venda, você vai ganhar X%. Nada disso, isso me deixa iradíssima, porque é isso, a minha empresa também é recente. Isso. E aí? Até aí, né, estamos todos na luta. Exato. Todos né? trabalhando. E eu, inclusive, amigos, quando eu contrato, o designer que fez a minha identidade visual é um grandíssimo amigo meu. Mas eu paguei. Exato. Eu falo isso pros outros. Eu paguei. Falei, me faça o orçamento e que compete, se você quiser me dar um desconto, maravilhoso. Mas... Agradeço, vou adorar. Né? Inclusive que ele sabe que eu vou indicar para um monte de gente e tal. Ele me deu um desconto legal, a gente fez tudo e já indiquei ele para um monte de gente, mas eu paguei. Exato. Né? E eu acho que a última pergunta é: o que na sua trajetória tem de mais irado, assim, mais legal, que você acha? Como boa carioca, né? Que usa essa expressão, irado. Irado. Pra coisa boa. Eu tenho uma liberdade que eu não trocaria por nada, assim. Como empreendedora, hoje... tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, obviamente. Né? Assim, eu não tenho... A segurança, mas... Exato. Eu ainda não tenho. Almejo. Todos os dias acordo e trabalho pensando do dia que eu vou ter essa segurança financeira, especialmente. Mas eu não trocaria a liberdade que eu tenho por nada, assim, de trabalhar no meu ritmo, no meu tempo, com quem eu acredito. Isso, nossa, assim, desde que eu passei a trabalhar por conta própria, em segundo semestre de 2021, é o que me move, assim, sabe? Eu hoje acordo para trabalhar muito mais satisfeita,
sabe? Muito legal. Eu também não troco a minha muito liberdade. irado. Isso é muito irado. Eu acho que é uma das coisas mais iradas. Compartilho com você dessa liberdade aí. Sim. Ô, Mari, a gente... Nossa, Tem que infelizmente acabar. a gente precisa acabar o Imagina. episódio. A gente já deve ter... Nossa, já deve ter passado consideravelmente. Mas, por favor, a gente vai querer você de volta, porque, assim, tem muita pergunta pra gente fazer ainda A sobre gente esse não universo fez. aí dos creators. Vou amar, vou amar. Super obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite, meninas. Muito obrigada, viu, Mari? Adorei. Pelo tempo, pelo compartilhamento de conhecimento, assim, sobre a área que tá tão em alta agora, tá? Imagina, Obrigadão. contem comigo. Obrigada. Só chamar que eu venho. A gente volta no próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau. Empoderadas. Empoderadas.